Afinal, qual seria a melhor forma de moeda? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Seria o Bitcoin a materialização do conceito teórico proposto por Thomas Edison e Henry Ford da Energy Currency, ou dinheiro-energia? Sim, no longínquo ano de 1921, num mundo assombrado pela Primeira Grande Guerra e pela Revolução Bolchevique, Thomas Edison e Henry Ford cravaram que a melhor forma de dinheiro seria a energia, particularmente a energia elétrica. Não preciso apresentar para vocês quem eram Thomas Edison e Henry Ford. Thomas Edison foi um dos maiores inventores de todos os tempos, um gênio sob qualquer aspecto que se veja. Sim, eu estou ciente que existem acusações de que ele teria roubado invenções de outras pessoas, que ele teria destratado empregados, mas muito disso é mero despeito. E mesmo se fosse verdade, com tudo isso, você ainda precisaria ser um idiota para negar a importância de Thomas Edison. Ele inventou muito mais do que a lâmpada elétrica. E sim, ele perdeu a disputa para Nikola Tesla, que, diga-se de passagem, começou como seu aprendiz. Quando a eletricidade ainda era incipiente e apenas começava-se a falar em eletrificar cidades, Nikola Tesla advogava pela corrente alternada e Thomas Edison pela corrente contínua. Ambas têm vantagens e desvantagens. No final, Nikola Tesla ganhou a aposta e a primeira grande eletrificação de Nova York foi feita pela empresa do Tesla, não pelo Edison. Foi feita com energia alternada, tal como temos até hoje, virou o padrão. Então, por que o Tesla morreu pobre e o Edison morreu rico? O Edison roubou os inventos do Tesla? Nada disso. Tesla vendeu suas invenções para o George Westinghouse, um grande industrial da época, que depois produziria máquinas de lavar e outros eletrodomésticos. Tesla ganhou muito dinheiro naquele momento, ficou milionário do dia para a noite com essa venda. Infelizmente, manter fortuna é algo difícil. Uma série de investimentos equivocados fez Tesla perder toda a fortuna dele e morrer na miséria. Mas Edison não teve nada a ver com isso. Ao contrário, mesmo tendo perdido a disputa pela eletrificação, Edison não quis lucro rápido, manteve suas invenções e lucrou muito mais ao longo prazo. Inteligência, meus caros, não se resume à inteligência técnica. Tá cheio de gênio quebrado por aí e pessoas meramente esforçadas que são milionárias. Também não preciso apresentar Henry Ford, hoje conhecido por ter criado o sistema de produção por linha de montagem, mas que foi muito mais do que isso. Ele inventou do nada o conceito de estudos de tempos e movimentos, que após formalização científica se tornou o que chamamos hoje de engenharia de produção. Como otimizar a produção de algo desmembrando um processo complexo em operações unitárias, movendo peças em esteiras, tudo isso foi invenção dele. Sim, ele ficou muito rico com isso. Mas repare como funciona o bom livre mercado. Ele foi recompensado por ter criado algo que agregou valor para toda a sociedade. Vários competidores dele passaram a incorporar essas ideias. Hoje você tem carro relativamente barato devido às técnicas criadas por ele. E só não é mais barato devido ao roubo estatal. E foi Henry Ford especificamente que veio com essa ideia de que o dinheiro estava errado. Olha, quando uma pessoa com a inteligência intuitiva, capaz de criar coisas tão revolucionárias como o estudo da linha de montagem, tem um insight desses, deve-se prestar atenção. Lembra que, na época, o dólar ainda era lastreado em ouro. Então, quando ele fala de moeda atual, ele não está falando do dólar como entendemos hoje, mas está falando do ouro. Na época dele, a nota do dólar era meramente um recibo. Você poderia levar numa agência do Banco Central americano e trocar por quantidade equivalente de ouro. Só se usava o papel pela praticidade. Mesmo assim, Henry Ford e Thomas Edison achavam que o ouro não era a moeda adequada. O que faz uma boa moeda? Bem, portabilidade, a moeda deve ser fácil de transportar para facilitar o comércio, divisibilidade, ou seja, a moeda deve ser simples de ser dividida em frações para permitir pequenas compras e troco, durabilidade, a moeda não deve estragar com o tempo, mas além disso é muito importante que tenha uma escassez controlada. A moeda não pode ser superabundante, no sentido que a qualquer momento pode surgir uma nova fonte dela sem nenhum controle. Repare que o ouro é uma excelente moeda nesse critério. Mas segundo eles, as guerras eram causadas pelo desejo pelo ouro. E esse é o problema do ouro, ele pode ser controlado. Quem controla as minas de ouro, controla o ouro.
Lembre-se que, neste momento, estamos entre a Primeira e a Segunda Grande Guerras. O trauma na mente de todos com guerras era enorme. Muitas das guerras foram feitas para obter controle sobre grandes minas de ouro, onde um governo poderia extrair moeda diretamente. Isso, portanto, torna o ouro uma moeda ruim. Ela incentiva a violência. É preciso, segundo Ford, de uma moeda que não dependa da sua existência física num local, mas sim apenas do esforço para obtê-la. Olha só o conceito de Proof of Work, o POW, em 1921. Proof of Work, ou POW, para quem não sabe, é um conceito usado pelo Bitcoin na chamada mineração do Bitcoin. A cada 10 minutos, um nodo da rede é escolhido para ordenar as transações que estão no mempool. Essa escolha é feita através do POW. O nodo que primeiro resolver uma charada criptográfica ganha o direito de ordenar o mempool e também alguns bitcoins de recompensa. Para resolver essa charada, em última análise, é preciso energia elétrica, muita energia, mas também hardware específico, informação. Você, como usuário da rede Bitcoin, não precisa se preocupar com isso. Mas quem quer minerar Bitcoin, saiba que o caminho requer investimentos e principalmente energia elétrica barata. Mas voltando a 1921, Ford dizia que qualquer um poderia obter tal moeda apenas pelo esforço próprio, sem precisar conquistar territórios. Segundo ele, o dinheiro e energia traria a paz mundial. O problema, bem, talvez na época isso não fosse um problema tão óbvio. Hoje nós sabemos que a energia elétrica é superabundante. Ainda é um recurso escasso, mas são tantas fontes possíveis para ela, tantas formas diferentes de se obter essa energia, que seria quase impossível manter um valor calculável dessa suposta moeda energia. Imagina se descobrissem inúmeras formas baratas de transformar, sei lá, terra em ouro. Na época que foi proposta a moeda energia, a energia elétrica ainda era algo muito restrito, muito mais escasso do que é hoje. Além disso, é muito difícil armazenar energia elétrica, ela não atende bem ao requisito de durabilidade. Enfim, a ideia era revolucionária para a época, mas era limitada pela tecnologia da época, tanto que nunca foi para frente. De qualquer forma, claramente aponta para o sentido certo. Pode-se perceber que o que Henry Ford e Thomas Edison buscavam era exatamente algo como o Bitcoin. Mais de um século de tecnologia foi necessário para chegar aonde eles queriam, porém lastreado não em energia elétrica, mas em capacidade computacional, em criptografia. O Bitcoin não é lastreado diretamente na energia, ele é lastreado na matemática, na dificuldade relativamente diferente de resolver uma operação matemática específica chamada hash, que é o POW. Não na dificuldade de obter energia em si, embora possa ser argumentado que a quantidade de energia necessária para isso é importante. Sim, é. Sem energia elétrica barata é inviável minerar bitcoins. Henry Ford, na época, pretendia construir várias usinas hidrelétricas nos Estados Unidos, empreendimento que foi tolhido pela burocracia estatal, acabou nunca acontecendo. Muito menos, lógico, o sonho dele de uma moeda baseada em energia elétrica. Mas é bem interessante ver que a revolução que estamos vivendo agora com o Bitcoin tem raízes muito mais profundas do que parece, raízes pacifistas e lógicas. Tenho certeza que se Thomas Edison e Henry Ford estivessem vivos hoje, certamente compreenderiam rapidamente o poder transformador do Bitcoin. Sim, a moeda estava errada na época deles, ficou mais errada ainda ao longo do tempo com o dinheiro fiat, totalmente desacoplado do ouro, lastreado apenas em honestidade de políticos. Eles certamente veriam o valor imenso do Bitcoin. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido em julho de 2019 por Otiocitate, escrito e narrado agora por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!